dia, bom dia, bom dia. Chega, liga o desenho. Ali aqui tem meu chá, meu café. Eu ia fazer meus exercícios, mas me atrasei. Então, o exercício só vai rolar mais tarde. E aí, Malia? Vai pra escola, né, filha? Pois é, gente. Tô aqui fazendo um feijãozinho. Com toucinho e um resto de arroz. Esquentando uma água pra cozinhar uns brócolis. Tem tanta coisa pra fazer. Não tomei banho ainda. Não sei nem por onde começar. Vamos, Malia, vamos lá? Encerrou aí, ó. Mamãe avisou, não foi, filha? Mamãe avisou? A mamãe avisou. Não pode pôr em airplane. Vamos lá. Desligue. Desligue. Amanhã você volta a brincar de novo. Mamãe avisou. Oi. Oi, galera. E aí, sabe o que eu ia falar pra vocês? Na verdade, eu tenho que olhar... Ó, mais uma coisa pra fazer. Olhar a mochila daquela menina. Saber o que teve. Preciso de um pau de selfie, gente, pra poder segurar isso direito. Sabe o que eu ia falar pra vocês? Mommy. Que eu paguei minha língua. Mommy. Oi. I saw turkey. And that, Mommy, I saw turkey. It means we're gonna have a turkey. Turkey? Yeah, but I saw turkey. Não, isso aqui? Isso aqui? Yeah, I saw that. Esse é um frango, não é turkey. É um frango assado. Que hoje, graças a Deus. I knew we were gonna have that. Pois é. E aí? Ai, mamãe, essa criança. Deixa eu ver. A notícia da escola. E o calendário. O calendáriozinho da escola, que eles mandam todo início do mês. Eu quero falar coisa. Hoje foi o primeiro dia de aula da escola, voltando, né? Não, filha, a mamãe que tá falando. Não, você fala aí nos seus vídeos. Depois eu pode falar. Depois eu pode falar. Fala rápido. Meu céu está chegando. Meu aniversário tá chegando mesmo, o aniversário da Malia. Eu cortei o cabelo. E a Malia cortou o cabelo, a mãe cortou o cabelo da Malia. Né, filha? Como tá bonito, gente. Ó, meti a tesoura. Mami. Só pela graça de Deus. Deixa esse aqui, por favor. Não, filha, deixa aqui. I just need to get something. E o que eu ia estar falando pra vocês comecei, né? Que eu paguei minha língua. Vocês viram a Malia falando inglês, né? Gente, é muito engraçado essa coisa aqui na América. Eu falei português com ela. Olha, meu Deus, feijão, gente. Também, né? Botou o fogo alto desse jeito, mulher. Ai, mamãe, pode desenhar com isso. Essa blusa tá fazendo... Olha, pode desenhar. Ah, pode pintar. Agora eu vou. E aí... Desculpa, gente, eu tô meio tanta coisa pra fazer, mas tô querendo gravar esse vídeo e falar sobre isso agora. Que é... Você vê, é assim. É muito bom você ter uma opinião formada. Como é que eu posso organizar essa frase? Você ter uma opinião formada antes mesmo de vivenciar aquilo. Era o que eu tinha. E é o que as pessoas fazem, né? Por exemplo, você é uma mãe perfeita até você virar mãe. Quando eu for mãe, eu vou fazer isso, aquilo, aquilo outro, né? Ai, quando eu for mãe, eu não vou deixar meu filho fazer isso, aquilo, aquilo outro. Não é assim? Ai, quando for mãe, meu filho vai fazer isso. E aí a gente leva na cara. E algumas pessoas já sabem disso, né? Antes mesmo de virar mãe. Mas ainda assim a gente comete o erro e paga a nossa língua. E eu tô aqui pra falar pra vocês sobre esse processo que é a língua, que é as duas línguas, né? Porque eu falo português, nativa da língua portuguesa. Falo inglês aqui, né? Meu inglês ainda, né?
avançado, mas com alguns erros, né? Consigo me comunicar, consigo falar, consigo desenrolar tudo, mas algumas áreas, é claro, eu não vou saber falar de política, não saber falar de Constituição, porque não é a área que eu vivo, né? Então, algumas palavras de algumas ferramentas eu não vou saber, né? Então, como eu disse, não sou nativa, então eu preciso aprender aquele vocabulário. Mas existe uma coisa que eu julgava muito as mães. Eu nunca julguei as mães necessariamente nesse sentido de... Ai, quando for mãe, meu filho vai comer isso. Ai, quando for mãe, meu filho não vai assistir isso. Nunca foi sobre isso, porque eu já tinha sido professora e eu já sabia como funcionava. E eu já vi os relatos das outras mães. Então, a partir daí eu já entendi um pouco, né? Que é aquela coisa que a gente insiste em dizer, parece que aquilo ali vai vir pra você só por implicância. Ai, meu filho não vai ter esse tipo de comportamento. Ai, meu filho não vai dar esse tipo de birra. E vem só para jogar na tua cara. Então, isso eu já sabia. Uma coisa que eu não sabia era em relação à língua. Por quê? Porque eu achava um absurdo. Um absurdo as mães brasileiras não ensinarem português para os filhos. Né? Eu achava um absurdo. E... tipo assim, aí eu comecei a lidar com mães... A lidar não, né? A conhecer mães que o marido era uma filha brasileira, a mãe brasileira e o pai americano. Aí já é outro nível, né? Aí tem mãe brasileira com pai brasileiro. Aí já é um nível acima, né? Porque aí os dois conseguem ensinar pro filho português. Quando é o pai americano e a mãe brasileira, ou vice-versa, já é muito mais difícil você ensinar a criança português. Por quê? Porque o pai tá ali falando a língua dele nativa, que é o inglês, né? Ele tem, assim, 10 pontos a mais. Primeiro, por estar no país, né, da língua, e a criança vivenciar muito mais o inglês na escola, no supermercado, na televisão, nos filmes, nas músicas, nos desenhos. E o pai falar aquela língua, e a mãe tá ali sozinha, no cabo de força, puxando o português, né? Se é uma pessoa que já está há muitos anos aqui, ela já começou a trocar o português pelo inglês, e algumas palavras ela já vai falar em inglês, naturalmente. E no início, quando você chega aqui, que você ainda está aprendendo inglês, ou que você ainda está passando por esse processo de mudança, você se indigna porque o povo está falando inglês, você fica revirando os olhos por causa das palavras que o povo troca. É playground, não é parquinho, não, vamos no playground, vamos parquinho aqui. Vamos, tipo assim, algumas palavras, assim, automaticamente você já começa a falar. E se você não tem uma comunidade brasileira forte, no meu caso, eu sempre tive com muito brasileiros, né? Mas quando você não tem, você tá rodeado do inglês, né? De amigos americanos, de pessoas, é mais difícil ainda, você troca mais ainda. Quando assim que você chega, você começa a julgar muito essas pessoas, e você acha ridículo quando você ouve a frase. Ai, como é essa palavra? Esqueci como é a palavra em inglês. Você acha que é bullshit, você acha que a pessoa tá... Ai, não, por favor, querida, não. Esqueci a palavra, deixa de exagero. E aí, quando os anos passam, você diz, nossa, como eu era ridícula. É verdade, a gente esquece. Gente, é incrível, você esquece. Você usa tanta palavra, né? Dependendo da qual palavra você ensinar. Vou ensinar um exemplo, por exemplo. Dizer bottle, né? É garrafa. Bottle, você usa water bottle. E aí você fica... Aí chega um dia... Esse é um exemplo, certo, gente? Não tô falando que eu faço isso não, mas é um exemplo. E você diz assim... Você tá falando com alguém em português, né? Com minha mãe, como várias vezes, quando minha família esteve aqui, eu falava em palavras em inglês pra ela, e ela ficava assim, sem entender o que eu tava dizendo, sobre do que eu tava falando. E pra mim era tão natural, porque é a palavra que eu uso aqui, né? E aí eu pego ali a bottle, como é o nome, meu Deus, a palavra em português? Bottle. A garrafa. E aí a garrafa. Então, tipo, acontece direto de você esquecer, né? Aí, beleza. Esse foi o primeiro tapa na cara que você vai aprendendo com o tempo. Que você esquece mesmo o português. Não tem jeito. E eu tô falando de uma posição de uma pessoa que tá o tempo inteiro com brasileiros.
A não ser que você não tenha contato nenhum com Que tem gente, viu, gente? Que tem gente que fica tão rodeado de brasileiros o tempo inteiro. Trabalha na casa de brasileiro. O supermercado é brasileiro. A padaria é brasileira. Aqui a comunidade não é assim. Mas... Aqui a comunidade não é assim. Mas muita gente, tem gente que não evolui. Nada, entendeu? Enfim, peraí. Então... Ah! Tá vendo? Não preciso de um pau de servo. E aí, o que acontece? O segundo tapa na cara foi em relação a Malia. Por quê? Porque eu sou brasileiro, o pai dela é brasileiro. Ela tem muito contato com brasileiros, meus amigos, a maioria que anda aqui são brasileiros. E ainda assim a Malia prefere falar inglês. E a dificuldade com ela em falar inglês, principalmente depois que ela foi pra escola, sabe? Às vezes ela não quer, sabe? Tem uns vídeos dela que eu comecei a gravar, comecei a fazer um canal pra ela, alguns vídeos. Eu peço pra ela falar em português, porque eu queria que fosse um canal voltado para as crianças brasileiras, ou americanas brasileiras, né? Ou crianças que querem aprender português, mas ela não quer falar português. Muitas vezes ela não quer, às vezes ela fala. Enquanto minha mãe esteve aqui, e aí é engraçado que eu sou julgada, da mesma forma que eu julguei algumas mães, porque eu achava assim, cara, que absurdo, que burrice você não falar português com seu filho, sabe? E eu ainda acho, não burrice, tipo assim, eu ainda acho que, tipo assim, poxa, insiste realmente. Eu concordo com quem diz, insiste, fala, mas às vezes é muito difícil, gente. Eu quero confessar pra vocês que o quê? Quando eu confesso, né, porque teve uma mulher, uma colega nossa aqui que... mas tem que insistir. Eu insisto, eu tô só falando, eu insisto, tem horas que é difícil. Mas eu vi tu respondendo em inglês pra ela, mas é porque realmente tem horas que é difícil. Eles falam com você em inglês, aí você, sem querer, querendo, você responde em inglês. Ou às vezes você fala em português e você fala inglês por trás, só pra ter certeza que a criança entendeu. Porque parece que ela, tipo assim, na sua cabeça, parece que ela, se você não falar, pega... Você piscou. E eu já tô aqui na cama, banhada, jantei, foi tudo. E eu queria continuar falando sobre essa coisa que a expectativa é uma coisa, a realidade é outra, né, da criança. Cada criança vai ser diferente. E eu me lembro de uma situação que eu passei com uma colega, que ela ficou dizendo, não, mas você não pode falar com ela em inglês, não, mas não pode, mas tem que insistir. E eu dizendo pra ela, não, mas eu insisto, eu faço sim. Mas não tem que responder de jeito nenhum pra ela em inglês. Se ela vier falar inglês com você, você diz não. Gente, não é assim. Eu não acho que as coisas funcionem assim, sabe? Tem que incentivar sim. Mas vocês conseguem entender o que eu tô dizendo? Que não tem nada a ver com... tem que incentivar, é claro. Mas tem que respeitar a criança acima de tudo, sabe? Eu incentivo, às vezes eu digo, como é que é em português? Mas não a ponto de virar um transtorno, uma obrigação, um trauma. As pessoas, elas têm umas ideias, gente, que a todo custo elas querem colocar na sua cabeça de uma forma violenta, de uma forma, sabe? Que falam mais delas do que da própria ideia em si, sabe? E são pessoas, por exemplo, no caso dessa pessoa que deu essa opinião, que disse que eu não respondesse ela, se ela viesse falar inglês, e dissesse que não tô entendendo o que você tá falando. Ela não falou, claro que ela não falou pra eu ser violenta. Mas eu acho que essa forma de insistir, de não responder enquanto a criança não falar em português com você, queira ou não queira, é uma forma violenta, sabe? Violenta não no sentido de falar e de gritar, mas tem que ser voluntário, tem que ser com carinho, sabe? E tem que ser quando a criança estiver disposta também, para que não vire algo, uma obrigação, ela não é uma criança, entendeu? E quando ela vai para a escola, ela passa o dia a dia dela ali, aprendendo o beabá, né, que a gente aprendeu em português, em inglês. Então, para ela é difícil se expressar em português. É difícil, ela está sendo alfabetizada em inglês. E essa mãe,
filha dela, não tinha, acho que ia fazer assim, 1 ano e meio, já falava várias palavras, mas tudo em português, porque os pais brasileiros, como a gente, mas ela não estava na escola ainda, então ela não tinha experiência, entendeu? Então, assim como eu um dia julguei, estava sendo julgada, né? Então, é sempre assim, né? A gente coloca nas situações e de repente a gente está sendo provada por elas, testadas, por aquilo que a gente se achava tão certeza, né? Então, ter certeza é um negócio muito... Esses dias eu vi num podcast o cara falando. Toda pessoa, eu tenho abuso de todo mundo que tem muita certeza nas coisas, tenho certeza disso. Porque o mundo tá mudando, o mundo é movimento, as pessoas são diferentes, a gente somos seres únicos. Então não dá pra ter certeza absoluta em muitas coisas. A gente tem só que deixarem elas ser, sabe? E cada um vai meio que se moldando e fazendo aquilo que pode. E hoje em dia eu não julgo nem aquelas que, como eu disse, né? Eu faço a Malia falar português na medida do possível. E hoje em dia eu não julgo aquelas pessoas porque eu tenho amigas que elas são brasileiras, com marido americano, e os filhos não falam nada de português. E aí eu já acho assim, pô, velho, era bom que a criança entendesse pra quando for pro Brasil, pra conversar com a vovó. A Malia aqui, com os pais brasileiros, ela não queria falar com a minha mãe em português, gente. Ela não queria, eu insistia, às vezes ela falava. Minha mãe dizia assim, eu não tô entendendo o que ela tá dizendo. E imagina aí como é a dificuldade para aquela criança que não fala nada em português, pra mãe que fala inglês com a criança o tempo inteiro, sabe? Então aí eu já não concordo, mas também não vou julgar mais não, sabe? Eu sempre digo, é bom a criança quer ser bilíngue, a Malia vai ser bilíngue, ela entende tudo que eu falo tudo em português com ela, mas às vezes dá aquela de eu falar uma frase em inglês, mas é assim, eu falo português, ela responde em inglês, eu falo português, ela responde em inglês, aí eu fico, falo português, como é que é em português? Às vezes ela fala, às vezes não. E às vezes na correria do dia a dia não dá pra ficar o tempo inteiro fala em português, a gente tem mais o que fazer. E é isso, gente. Opinião, vou dormir. A gente se precipita muito, né, gente, em julgar. Metinha pro meu ano, né? Vocês já sabem. Então, é isso.